Boa noite, Bruno Pipetti. Parabéns pelo jogo, parabéns pela garra do Operário. Gostaria que você falasse um pouco, né, desse desafio do Operário chegar nessa fase da Copa do Brasil, por detalhes das penalidades, não conseguiu avançar, e também como que o Operário sai desse confronto. Boa noite a todas e a todos. Eu acredito que nós saímos desse confronto mais fortes. Sabíamos que teríamos um adversário muito difícil pela frente, é muito difícil jogar contra o Vasco, principalmente aqui em São Januário. A torcida apoia do primeiro ao último minuto, fez uma grande festa, mas nós fomos competentes em manter a nossa organização. Coletivamente eu vi uma equipe muito sólida dentro de campo. É claro que os erros, falhas vão acontecer no futebol, e foi assim que nós tomamos o gol no primeiro tempo. Mas vale mencionar que a gente teve grandes oportunidades de gol. Logo no comecinho do jogo, o Bosquilha faz um gol e o árbitro tinha parado o jogo em função do encontrão que o Alano recebeu. Eu acredito que poderia ali ele ter dado um pouco mais de tempo, né? Talvez a gente teria aproveitado melhor a vantagem, né? Depois a gente conseguiu ter grandes oportunidades ali. Infelizmente no primeiro tempo não conseguimos converter da melhor maneira. E no segundo tempo a equipe foi extremamente impositiva. Os jogadores que entraram muito bem, né? Deram conta do recado, conseguiram elevar ainda mais o nível da equipe. A gente tem um coletivo muito forte, uma confiança muito grande em todos os jogadores que fazem parte desse plantel, e merecidamente conseguimos o gol. Poderíamos ter conseguido mais. O Vasco também criou algumas boas oportunidades, o Elias fez pelo menos ali 2 boas intervenções. Eu acredito que foi um jogo muito bonito de se assistir para quem estava de fora. 2 equipes ali buscando a vitória, e no final do jogo nós fomos premiados com o gol do Ademilson, que de maneira justa a gente sai com um empate. E depois na decisão por pênaltis foi algo que a gente se preparou muito, né, para poder enfrentar, como a gente sempre se prepara. A gente teve aí, salvo engano, 4 decisões por pênalti que nós fomos bem sucedidos, tanto no Campeonato Paranaense como na Copa do Brasil. E hoje nós tivemos um bom aproveitamento. Poderíamos ter fechado ali a decisão na bola do Thales. Infelizmente para nós o Léo fez uma excelente defesa, e depois o Vasco sai com uma classificação. Mas eu fiquei muito orgulhoso dos jogadores, principalmente pela organização tática da equipe, e segundo, pela garra que eles demonstraram, pela determinação, por não desistir de nenhuma bola. E é esse espírito que a gente incentiva que a nossa equipe tenha o tempo inteiro. Eu saio daqui muito orgulhoso dos meus jogadores, e vamos agora olhar para frente. Já temos confronto contra o Amazonas no próximo domingo, se preparar da melhor maneira para continuar uma grande campanha também que estamos fazendo na Série B. Bruno, boa noite. Danilo do Expresso 1923. Queria comentar sobre esses 20 dias entre o primeiro jogo do Vasco com o Operário lá em Ponta Grossa e esse agora. Para mim, que estive lá em Ponta Grossa, foi uma mudança muito grande no time. O time agora está na 5ª posição da Série B. Como é que tem sido essa evolução do time? Claramente a gente percebe uma mudança no time, trocando passes com maior qualidade, uma segurança maior na defesa. Nós havíamos oscilado, né, na Série B antes daquele primeiro confronto do Vasco, mas oscilamos em função dos resultados. Também estávamos fazendo grandes jogos, mas infelizmente não estávamos conseguindo o placar de vitória. Estávamos criando muitas oportunidades ao longo dos jogos e não convertendo da melhor maneira. A nossa eficácia ofensiva aumentou muito, né, dali para frente. Digno de nota também que aqui nós pegamos um gramado muito bom, então favorece, né, esse jogo mais apoiado. Tanto a nossa equipe quanto a do Vasco conseguiu trocar passes melhor aqui em São Januário, e a gente fez uma grande partida. Não saímos com a classificação, mas tenho certeza que os jogadores saem fortalecidos para continuar essa grande temporada que estamos fazendo. Conquistamos o título do Campeonato Paranaense, estamos bem colocados na Série B. Agora é voltar todos os esforços para o campeonato que nós temos, que é a Série B, porque temos objetivos grandes ainda na temporada, e tenho certeza que com esse grupo a gente pode conquistá-los. Bruno Sérgio Quinde, canal Atenção Vascaínos. Após o sorteio da Copa do Brasil, o presidente do Operário, com todo respeito ao Vasco, comemorou ter pego o Vasco no sorteio. Esse tipo de declaração por parte do presidente no seu trabalho no dia a dia com os jogadores pressiona
ou ajuda a lidar com um adversário como o Vasco? Como que foi para você, após a declaração, o trabalho com os jogadores para esse confronto? Não, para nós é indiferente, isso não chega até nós, a gente tem o mesmo procedimento de trabalho, independentemente de opiniões, assim, eu não levo isso em consideração. A gente foca, tem a nossa metodologia de trabalho, nossa dinâmica, nosso cotidiano de treinamento, e a gente trabalha para ganhar todas as partidas, sempre com respeito máximo a todos os adversários. Essa é a postura da comissão técnica, dos jogadores. Eu, na verdade, não acompanho muito mídias sociais, imprensa, porque eu preciso ter minha mente limpa para trabalhar da melhor maneira e não condicionar a minha tomada de decisão ou a minha análise. Nós somos bem pragmáticos nesse sentido, para não deixar nada que é externo influenciar no nosso interno, para a gente seguir na nossa convicção e na nossa confiança. Obrigado. Nada. Bruno, boa noite. Eduardo Mozart Esportivo. Eu sei para você, qual foi o que você falou no vestiário, porque o time do Operário botou muito em cima do Vasco, e a sensação que eles davam é que a qualquer momento a sua equipe faria o gol, e assim se fez, só que não saiu feliz, né? E a sensação que fica pro restante da temporada. O que eu fiz foi oferecer muita confiança para os jogadores. Nós tivemos ali 2 infelicidades no gol do Vasco, e feita por jogadores que já nos salvaram muitas vezes ao longo dessa temporada. Então valorizei muito todos os jogadores. Nós deveríamos continuar com aquele ímpeto na questão defensiva e, buscando o marcador, precisávamos ter mais a posse de bola, né, para transformar essa posse de bola de maneira objetiva em oportunidades de gol. E acredito que os jogadores foram eficientes nesse sentido, criamos grandes oportunidades ali no segundo tempo. O Nel, salvo engano, deve ter sido o grande destaque da partida, fez defesas muito importantes. E aí no finalzinho conseguimos o gol que estávamos batalhando ali todo o segundo tempo, e acredito que o empate tenha sido justo, né, em função do jogo no tempo normal, e depois nas penalidades o Vasco foi mais eficiente que nós, sai daqui com a vaga, mas volto a ressaltar que nós saímos muito grandes desse confronto, salientei os jogadores agora no final da partida, que a gente sai daqui de São Januário num tamanho maior do que aquele que a gente entrou. Bruno, boa noite, Daniel Piva, do Globo Esporte Paraná. Em cima desse ponto que você cita, que o Operário sai maior do que entrou, primeiro, qual foi o aspecto do jogo que você mais gostou na tua equipe? E pensando no futuro, você já apontou ali que vem a equipe mais amadurecida, mas qual você acha que é a principal lição, assim, se fosse para apontar agora, qual a principal lição que esses confrontos contra o Vasco, um time de Série A, que tem um treinador ali que tem características bem peculiares, geram para o Operário para a sequência da temporada, por favor? Eu gostei muito da nossa imposição com bola. No momento que a gente teve a posse de bola e organização ofensiva, conseguiu em vários momentos envolver bem a equipe do Vasco, e assim é muito difícil conquistar isso, principalmente em São Januário, além de uma equipe sendo treinada pelo Fernando Diniz, que talvez em termos de organização ofensiva de uma maneira mais apoiada, é o grande expoente do Brasil. Em muitos momentos a gente conseguiu envolver a equipe do Vasco, mesmo ela tendo grandes jogadores, né, e criamos oportunidades de gol. Não foi uma posse inócua, foi uma posse voltada objetivamente para a conquista de oportunidade de gol. Então gostei muito da personalidade, da coragem dos jogadores que se aproximaram, conseguiram ter o jogo apoiado, conseguiram corresponder à nossa estratégia de utilizar bastante o lado oposto, porque a gente sabia que teria espaço. E defensivamente também acredito que nós tenhamos sido bem sólidos, né? A equipe inteira comprometida com o processo defensivo. Então foi um jogo assim que, na minha opinião, foi de igual para igual, perante uma grande equipe que infelizmente para nós a gente não sai com a classificação, embora na minha opinião tenha feito por merecer. Professor, o Operário fez um jogo duro com o Vasco, um gigante no futebol brasileiro, principalmente em São Januário. Até que ponto esse jogo pode servir como moral para a equipe para melhorar na Série B? Como eu mencionei anteriormente, eu acredito que o Operário sai daqui com um tamanho maior do que entrou. Nós enfrentamos uma grande equipe perante uma grande torcida, conseguimos ter bastante personalidade e organização tática da equipe. Os jogadores, na sua maior parte, se destacaram também do ponto de vista individual. Então é um jogo que nos dá muita confiança. Agora é procurar recuperar da melhor maneira. Já temos uma viagem para Manaus nessa madrugada
e depois fazer um grande jogo contra o Amazonas lá no próximo domingo para continuar essa nossa boa sequência na Série B, sempre respeitando os adversários. Sabemos que não teremos vida fácil também lá em Manaus, mas vamos nos preparar da melhor maneira possível para fazer por merecer o resultado de vitória. Bruno, Alan Santos do BTV Esportes, queria que você falasse um pouco o que aconteceu ali na hora do pênalti do Thales, que acabou tendo uma confusão dentro de campo. Você acha que isso também estabilizou um pouco os jogadores do Operário que estavam com a chance da classificação na mão? O que aconteceu ali no gramado? O que você pode falar um pouco para a gente? Então, eu estava distante, não vi, assim, eu vi, mas não ouvi o que aconteceu, né? Eu vi que teve uma confusão, ali um início de confusão, mas eu acredito que não tenha sido esse o fator, né, do Thales ter falhado a sua cobrança, mesmo porque a gente treina demais, sabe? Ele vinha tendo bons aproveitamentos em treino. A gente não foi a primeira vez que a gente passou por decisões por pênalti. Anteriormente também teve confusão na final do Campeonato Paranaense, por exemplo, contra o Maringá, e isso não afetou o time. O que teve foi o mérito do goleiro do Vasco, que na minha opinião é um dos melhores goleiros do Brasil, e fez a defesa na penalidade do Thales, e depois a gente não conseguiu ter eficiência nas cobranças posteriores.